Olá amigos, bem-vindos a mais um tutorial do seu canal Contactuando. Hoje eu vou mostrar para vocês um método bastante eficaz de proteção de arquivos. Seja você um usuário doméstico, um usuário comum ou mesmo alguém que tem um pequeno negócio, pode chegar um momento em que você tenha a necessidade de proteger algum arquivo, sejam ele documentos de texto ou mesmo fotos ou algum dado confidencial. Certo? Espero que os dados que você tenha que proteger não sejam dados ilegais e espero que, esse tutorial não seja usado de maneira leviana para encobrir atos ilegais. Não me responsabilizo também pelo mau uso deles. Um dos programas que eu utilizo é o TrueCrypt. Existem outros, mas o que eu utilizo e recomendo é esse daqui. Após eu postar o vídeo, eu vou colocar na descrição do mesmo o link para baixar esse programa. Ele está disponível em diversas plataformas, até mesmo para o macOS, Linux. É um programinha fácil de usar, mas que requer alguma atenção, certo? E para alguns usuários pode ser meio complicado. Certo? Vamos lá. Após baixar e instalar o programa, você executa ele e temos essa janela. Você vai observar que aqui, nessa coluna da esquerda, são várias letras. E essa letra será o drive que você, virtual, que você irá criar, criptografado. Aqui, por enquanto, não existe nenhum em uso. Você, no caso, iria atribuir uma dessas letras e iria usar o programa. Só que, antes de tudo isso, nós precisamos criar o volume. Esse programa ele trabalha com a criação de volumes criptografados. Então, ele vai pegar uma área do seu HD, separar essa área que você especificar para ele, vai criptografar o conteúdo, que você postar ali dentro, que você armazenar ali dentro. Então ele funciona como se fosse um drive virtual, mas tudo isso fica armazenado num arquivo. Pode ser usado também um pendrive, e você vai ver isso agora. Então eu vou criar um volume, vou utilizar esse botão aqui. Aqui são os métodos de criação desse volume criptografado, que aqui você cria um arquivo, que vai conter esse volume. Eu posso também encriptar um drive inteiro que não contém um sistema operacional, e também posso encriptar o próprio sistema operacional. Confesso que essas duas últimas opções eu nunca utilizei. A que eu mais utilizo são essas aqui. Você pode tentar por sua conta e risco, só que essas duas últimas opções aqui são um pouco avançadas e podem causar problemas, então eu recomendo muito cuidado ao utilizá-los. Então, após escolher a primeira opção, eu clico em Next. Vou deixar mantido aqui o Standard, o tipo de volume. Aqui, muito importante, eu tenho que criar um arquivo, Aqui vai estar em branco, não tem nada. Eu vou criar um arquivo. No caso, eu criar na minha área de trabalho, vou dar um nome. Pode ser dado qualquer nome, Vou te dar o nome de crypt. Vou salvar. E aqui eu vou avançar novamente. Aqui é a opção que eu posso escolher o tipo de algoritmo de encriptação. São várias opções. Eu vou escolher esse daqui. Então, cada um tem sua particularidade. Clicando aqui, eu vou obter maiores informações sobre ele. Mas para o usuário comum, não tem muita diferença, a não ser que você queira escolher alguma coisa da CIA, que eu acho muito difícil, Então você escolha o que preferir ali. Aí, após a escolha, eu vou dar um avançar. Aqui tem outra parte muito importante. Aqui ele está pedindo para eu criar o tamanho especificar o tamanho desse volume. Vale lembrar que depois que eu especificar o tamanho do volume, eu não posso aumentar esse volume. E o que acontece?
Vamos dizer que eu crio um volume lá de 2 gigas e futuramente queira colocar um arquivo mais 1 giga lá. Eu não vou poder alterar. O que eu posso fazer é criar outro volume, certo? Então eu recomendo você estudar bastante qual volume que vai atender melhor logo de cara. Eu, como vou criar um só para testes, vou criar um aqui de 2 gigas. Então ele tem as opções aqui, megabyte, gigabyte, eu vou escolher giga e vou colocar aqui 2. Então aqui no caso ele vai criar um volume de 2 gigas. Eu poderia criar um de 4, vamos criar um de 4. Aí depois disso eu dou um next. Aqui também importante, eu vou criar a password e confirmar ela. Esse daqui eu posso deixar desmarcado, mas só que em display password, se você tiver dúvida, você pode deixar marcado. O que vai acontecer? Ele vai exibir a senha que você digitar. Eu vou digitar uma senha aqui bem simples. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ver o que vai acontecer quando eu clicar em avançar. Tá. Aqui ele tem um aviso me dizendo que a senha que eu escolhi é curta, né? E que ela pode ser facilmente craqueada usando ataque de força bruta, entendeu? Existem programas que quebram a senha testando várias combinações, né? Automaticamente. E se você coloca combinações que já são curtas, né? Um tamanho aqui de senha curta e uma combinação previsível, ele craqueia bem mais rápido. Então aqui eles recomendam criar uma senha que no mínimo 20 caracteres, entendeu? Mas eu não quero criar isso agora, né? E vamos ser realistas, para a maioria dos usuários uma senha curta funciona, mas é claro que analise o seu caso, analise cada sim, cada caso é um caso. Então vou avançar aqui. Aqui outra opção importante, ele está perguntando qual sistema de arquivo quero usar. Vou usar o NTFS. Aqui embaixo você vai ver que tem uma chave que, conforme eu mexo o cursor do mouse, ela vai se mexer, ela vai alterar automaticamente, mais rápido, mais devagar. E ali embaixo tem um aviso dizendo que quanto maior a amplitude dos movimentos, quanto mais tempo eu movimentar aqui, mais significante vai ser a força da criptografia, das chaves de criptografia. Então após eu movimentar alguns segundos aqui, eu estou pronto para dar um formato e criar o meu volume. Pode ver que ele está criando ali. E ao mesmo tempo o arquivo crypt já foi criado aqui. A escolha do seu método de criptografia também pode influir nessa velocidade aqui, tá? Então tem tudo isso. Mas se você quiser se aprofundar, consulte ali um arquivo sobre criptografia, sobre os métodos disponíveis, escolha o melhor aí. Quase acabando. Finalzinho. Aqui o controle de conta do usuário aqui do Windows está perguntando se eu desejo permitir, vou desejar permitir, vou aceitar, aliás. Aqui. Aceitou. Tá, aqui ele criou, né? Criou, tá, do ok. Aqui tá perguntando se eu quero criar outro volume, né, do TrueCrypt. Eu vou falar que não, que aquilo ali já tá bom para mim, certo? Então aí, o que nós temos? Temos um arquivo aqui.
Esse arquivo, veja bem, se eu clicar em propriedades eu vou ver que ele tem 4 GB. Se eu tentar abrir ele vai perguntar com o que eu quero abrir, mas não tem nada, não tem como eu abrir esse arquivo. Eu posso colocar esse arquivo também em outro lugar, onde eu achar melhor, criar uma pasta, por exemplo, colocar ele aqui dentro. Claro que você vai criar uma pasta que não chame atenção, né? Tá? E tá aqui. Agora eu vou sair do programa. Vamos dizer que você queira guardar algum arquivo aqui dentro. O que você vai fazer? Você vai abrir o programa. Abrir. Vai selecionar o arquivo, no caso aquele que a gente criou. Aqui na área de trabalho, né? Lá na área de trabalho, eu criei uma nova pasta para ele ali. Tá? E temos aqui o arquivo crypt. Você abrir ele. Abrir. No caso, está selecionado o X. Eu poderia selecionar outra letra aqui. Quando eu clicar em montar, certo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um novo disco, ou melhor, uma nova partição, e vai montar com essa letra aqui. Vamos lá montar? Tá. Aqui ele vai pedir a senha que eu coloquei. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e dou um OK. Aqui ó, X, aí tá mostrando o caminho, né? A criptografia do arquivo. E agora vamos lá no... Aqui você pode ver que tem aqui ó, X. A pasta ainda tá vazia, mas eu quero colocar algo lá dentro. Vamos jogar, sei lá, vamos criar um arquivo de texto aqui. Teste. Tá. Joguei. Eu posso utilizar normalmente, como se fosse uma partição, um disco a mais no meu computador. Aí após o uso do programa, após eu colocar os arquivos que eu quero lá dentro, basta fechar a janela, né? E fazer o seguinte. Note que o programa não precisa ficar aberto depois de... Entendeu? Enquanto eu não clicar aqui em desmontar, pode ver que ele sumiu daqui. Se eu procurar ele aqui, ó, ele não tá mais aqui, certo? Ah, outra coisa. Como eu copiei e joguei o arquivo lá, eu tenho que apagar o arquivo original aqui, que eu não recortei, eu só apenas copiei. O arquivo crypt está aqui, né? Eu posso movimentar ele para outro lugar, como eu já falei, mas só que muito importante, se você tiver, com o tempo você criar vários, ou melhor, você adicionar vários arquivos, pode chegar um momento que você tem que formatar o seu computador. E aí, como fazer? Não caia na besteira, né, de formatar o arquivo e achar que apenas copiar para outro, né, sistema, e após instalar o programa, tudo, retornar o arquivo aqui vai estar funcionando. Não vai funcionar. O que você tem de fazer antes de formatar o seu computador é usar isso aqui. Vamos lá, selecionar de novo. Você vai tirar os arquivos que você tem lá criptografados, né? Salve esses arquivos sem criptografia mesmo. E após isso você formate seu computador. Após formatar, você vai ter que fazer tudo, porque não funciona se você tentar copiar o arquivo crypt, formatar o computador, instalar o TrueCrypt, depois
tentar colocar a mesma senha e tentar abrir esse arquivo que contém as configurações da criptografia, ele não vai funcionar e você vai perder todos os seus arquivos, entendeu? Então bastante atenção nisso daí. Bom, amigos, o vídeo que eu tinha para hoje é esse. Espero que tenha ficado contente, que vocês tenham entendido, né? Caso não tenha sido bastante claro, me coloco à disposição aí para esclarecer alguma dúvida, né? E como está sendo o primeiro vídeo aí, primeira experiência com tutoriais, né? Espero que tenha ficado contente e vamos melhorar no próximo. Um abraço e até mais.